Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Gabriela Araújo e o vídeo de hoje é um vídeo muito aguardado e esperado pelos inscritos desse canal. Estou aqui em mãos a biópsia do meu bebê. Bom, se você tá chegando aqui agora, eu tive uma perda gestacional no dia 2/2, ou seja, fevereiro deste ano de 2026. E eu comentei aqui, eu compartilhei aqui no canal todo esse processo de dor, de desespero e também de superação. Então, se você é novo por aqui, é só entrar aqui no canal que você consegue acompanhar toda essa história e toda essa trajetória que eu compartilhei aqui com vocês. Eu prometi pra vocês que eu iria trazer o resultado da biópsia e eu demorei muito pra trazer, né, gente? Mas eu acredito que vocês vão entender o meu lado. Foi um momento muito difícil, eu precisei dar uma pausa aqui do canal, porque eu precisei fazer acompanhamento médico, eu precisei organizar, podemos dizer, a minha mente, porque foi um trauma muito grande, foi uma perda muito grande. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que foi uma gestação muito esperada e aguardada. São aí 5 anos de tentativa de engravidar. Então, quando eu perdi, foi de fato um momento muito difícil e eu precisei me recompor para depois trazer novamente essa história, o desfecho dessa história e até mesmo o resultado da biópsia para vocês. Então, bora pro vídeo. Acho que eu vou pôr meu microfone aqui, né? Vai ficar melhor, calma aí. Vamos lá, gente. Está aqui nas minhas mãos a biópsia. E nessa biópsia, eu não sei se eu vou colocar a foto aí pra vocês, porque contém muitas informações, né? Mas tem muitas palavras difíceis que talvez eu vou ter um pouco de dificuldade pra falar aqui pra vocês. Então, o que eu vou fazer? As palavras mais difíceis aí eu vou escrever aqui na tela pra vocês entenderem direito. Mas eu vou ler aqui pra vocês e vou ir explicando. O que eu vou explicar pra vocês é o que eu conversei com o médico, são as informações que me passaram e o que está escrito aqui nesse documento da biópsia. Aqui começa escrito assim: anátomo patológico, material, cavidade uterina, biópsias. Macroscopia, material enviado em um único frasco e assim descrito. O que isso significa? Lembra que aqui tem um vídeo no canal que eu trouxe o meu relato do dia que aconteceu o aborto. E eu falei pra vocês, quando aconteceu, no momento que aconteceu, veio uma doutora e colocou tudo em um frasco, em um potinho para poder levar para biópsia. Então, é o que tá escrito aqui, que o material foi enviado em um único frasco. E aqui tá escrito assim: restos ovulares. Vários fragmentos irregulares de tecido acastanhado e friável em meio a muco, medindo em conjunto, aí tem as medições. B. Acompanha em mesmo frasco bolsa amniótica, medindo, aí tem as medidas. Aos cortes contém conteúdo citrino amarelado. Nota-se ainda embrião medindo tanto em seu maior eixo. Legenda: B1 embrião e B2 bolsa amniótica. Para resumir aqui, para que vocês entendam de uma maneira clara, aqui a biópsia está constando, está dizendo que realmente o que estava naquele único frasco era o feto, né, o embrião, e tem todas as medidas do embrião, e a bolsa amniótica, inclusive tem as medidas também da bolsa amniótica. E aí aqui tem conclusão: cavidade uterina, biópsias. A. Fragmentos de placenta do primeiro trimestre gestacional, porque eu estava no primeiro trimestre, então aqui fragmentos de placenta tá falando que foi um pedaço da placenta. No meu relato que tá aqui no canal, lembra que eu falei pra vocês que depois que o feto saiu, eu senti mais alguma coisa saindo e aí no desespero, porque eu não sabia o que era, eu chamei a doutora novamente e quando ela puxou uma... Era como se
fosse do tamanho da minha mão, assim, um negócio muito grande. E ela falou pra mim bem assim, essa daqui é a sua placenta. Então ela pegou essa placenta e enviou. Então aqui tá dizendo justamente isso, que foi a placenta e que era de primeiro trimestre gestacional, porque eu estava ainda no primeiro trimestre gestacional. Continua dizendo, apresentando alterações sugestivas de cromossomopatia. É uma parte que mexeu muito comigo. Eu me emociono um pouco. Então não liguem aí pra emoção que eu estou no vídeo. Eu vou explicar pra vocês o que é essa palavra, qual é o significado de cromossomopatia. Eu até pesquisei aqui pra explicar pra vocês de uma maneira mais técnica, né? E depois eu vou falar com as minhas palavras para vocês. Então, o que é a cromossomopatia? São doenças ou síndromes genéticas causadas por alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. Como os cromossomos armazenam o DNA, qualquer desequilíbrio pode interferir no desenvolvimento físico e cognitivo, resultando em condições como síndrome de Down. Ou seja, gente, para resumir para vocês, está dizendo que provavelmente o nosso bebezinho que Papai do Céu levou, ele tinha provavelmente uma síndrome de Down ou algum outro tipo de síndrome. Só que aí é o mais provável que era síndrome de Down. Então, vamos supor que não tivesse dado nenhum problema e o nosso bebê tivesse realmente chegado até o final da gestação e nascido. Provavelmente seria uma criança com síndrome de Down ou com algum outro tipo de síndrome, com alguma alteração. Então, na biópsia já constou que tinha alterações. Esse é um ponto muito importante. E aí aqui, gente, continua com várias palavras difíceis de ler para vocês. Tá escrito aqui contorno velocitário irregular, tinha mais alguma coisa irregular, focos de hiperplasia troboblástica com projeções, digitiformes. Aí tem mais um monte de palavras aqui, gente, que eu não vou conseguir ler para vocês. Mas enfim, levei essa biópsia pro médico para ele me explicar. Eu já tinha feito uma pesquisa antes, já tinha visto ali a questão que corria esse risco de ter síndrome de Down e algumas outras alterações. Levei pro médico também para que ele me explicasse, para tirar todas as minhas dúvidas, e foi basicamente isso que eu vou resumir para vocês, que realmente o feto tinha uma alteração, poderia ser síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome. E aí a gente entrou com uma investigação também de uma possível trombofilia, porque na biópsia consta que o feto não estava sendo totalmente alimentado, estava tendo ali uma barreira, um problema na placenta e ele não estava conseguindo receber o alimento que ele precisava. Então ali a gente começou a fazer alguns tipos de investigações e, gente, esse tipo de investigação não é rápido, então eu tô aí há vários meses fazendo essa mesma investigação até hoje. O ginecologista obstetra me passou pro reumatologista e aí eu tô fazendo esse acompanhamento com o reumatologista. Ele me passou vários exames para investigar talvez uma trombofilia ou alguns tipos, né, de doença que talvez poderia ter me atrapalhado ou possa me atrapalhar futuramente. Eu já fiz alguns exames que ele me pediu, tá faltando ir pro retorno com ele para saber como é que ficou os exames, se eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento. E até então, gente, na data de hoje, como vocês sabem, né, que tem ainda a questão da endometriose, da adenomiose, eu não voltei a fazer tratamento dessa doença. Até me perguntaram aqui muitas vezes, Gabi, a sua perda gestacional teve a ver com a endometriose? Teve a ver com a adenomiose? Gente, eu fiz esses questionamentos para 3 médicos. Como eu falei para vocês, eu sempre aconselho as mulheres que me acompanham de sempre procurar opiniões diferentes de vários médicos, e eu sempre faço isso, gente. Então, o médico que eu me sinto mais confiante, que eu olho e falo, cara, eu acho que é esse o caminho, é o que eu faço, é o que eu sigo. Porque às vezes um médico tem uma opinião, outro médico tem outra opinião. Então eu questionei essa questão da endometriose e da
adenomiose para 3 médicos. Um dos médicos me falou, achava que poderia ter me atrapalhado, que a endometriose poderia ter me atrapalhado. Porém, eu me consultei com outro médico que já me falou que acha que não, que a endometriose não poderia ter me atrapalhado. E aí teve outro médico, que foi o médico que pra mim foi o mais sensato, que ele falou assim, vamos investigar? Pode ser a endometriose, pode ter sido a adenomiose que deu uma atrapalhada aí na gestação, mas vamos investigar outras doenças, vamos ver outras possibilidades. Então eu me senti muito mais confiante com ele. Por isso, gente, eu costumo falar para as mulheres que me acompanham, que têm problemas no útero, que têm endometriose, que têm adenomiose, procure a opinião de mais de um médico, até você encontrar aquele médico que te trata com carinho, que realmente olha para o seu problema e fala para você, vamos investigar? Porque tem médico, gente, preguiçoso, vocês me desculpem, mas tem médico que parece que não quer nem olhar na sua cara. Tem médico que te trata de qualquer jeito, igual, inclusive, um desses médicos, um deles virou pra mim e falou bem assim, eu não posso te ajudar. Eu prefiro que você vá atrás de um médico que mexa com reprodução, que você faça uma FIV e que você investigue com o médico de reprodução o que vocês vão fazer. Ele tá errado? Talvez ele não esteja errado, talvez a opinião dele esteja certa, mas em um momento que eu estava me sentindo totalmente vulnerável e angustiada com tudo que estava acontecendo, a forma que ele falou pra mim, de virar pra mim e falar bem assim, eu não posso te ajudar, se o doutor que tá na minha frente está dizendo que não pode me ajudar, é como se não tivesse solução pra mim. Então assim, eu acho que tá precisando de um pouco mais de empatia, de você achar um doutor que te traz essa confiança. E o tempo todo eu falava, eu tenho um médico dos médicos, eu confio no meu Deus. Então, por mais que aquele doutor me deixou desesperada, eu respirei fundo e eu falei, eu vou confiar em Deus. O Senhor já tinha falado pra mim que eu não precisaria ir atrás de reprodução humana, nem nada disso, então eu vou confiar em Deus. O que eu fiz? Esperei alguns meses e marquei com outro médico. E assim eu fui fazendo até encontrar um médico que me deu confiança e me passou para o reumatologista para pesquisar outros tipos de doenças e ver o que realmente está acontecendo e chegar em um diagnóstico, chegar a uma conclusão e um tratamento adequado para mim. Nós mulheres precisamos olhar para nós também com carinho, porque se a gente não olhar para nós com carinho e correr atrás de médico, procurar um médico que a gente sinta confiança, ninguém mais vai fazer nada por você. Acabei indo para um assunto, né, que não era esse o assunto, mas tem a ver, e eu precisava falar isso para vocês porque é um conselho de amiga, tá? O que eu tô passando para vocês é uma experiência própria, uma experiência que eu tenho vivido e que eu preciso passar para vocês, mulheres, mães, futuras mamães que estão aqui me assistindo. E até mesmo para os homens que também me assistem aqui no canal, para que vocês consigam dar um apoio melhor para as mulheres que estão na vida de vocês, tá bom? Então, gente, para resumir, o resultado da biópsia é esse, tá bom? O nosso bebê que Jesus levou, ele tá em um lugar muito melhor, graças a Deus, ele tá com o Papai do Céu, mas ele tinha algum problema que provavelmente seria a síndrome de Down e teve ali uma questão de que ele não estava sendo alimentado, não estava sendo nutrido. Mas aprove ao Senhor levar. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, a minha vida pertence ao Senhor. Eu não vou me preocupar com o meu futuro porque eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim e pra você, futura mamãe que tá aqui, que tá passando pela mesma coisa ou uma situação parecida. Acalma o seu coração, eu sei que é muito difícil, eu falo isso porque eu passei por isso, estou passando por isso, mas nós vamos vencer. Eu creio muito, gente. O testemunho vai ser lindo e é muito, muito grande. Se você crê também, digite amém aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma parte dessa biópsia que você não entendeu, pode colocar aqui nos comentários, porque eu costumo ler os comentários de vocês e responder todas vocês com muito, muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque me ajuda demais, demais, demais. Fiquem com Deus, um grande beijo! E tchau!